primeiro período, eles vão dar também muita liberdade, só que uma coisa que acontece com Alexandre é que acontece a helenização. A cultura grega começa a se espalhar para todos os cantos, todos os cantos. E aqui, inclusive aqui no Egito, em Alexandria, eles constroem, agora vai começar a construir sinagogas. Vão começar. Nesse período aqui é que surge a Septuaginta. É muito famosa isso. Por isso que é importante a gente começar a entender esse período aqui para a gente contextualizar como que era para os judeus. O que era para os judeus? Os judeus estavam em Jerusalém, mas o judeu também estava aqui no Egito, estava em outras partes e estava tranquilo. Estava tranquilo, porque eles não botavam terror, assim, não dominava. Então eles deixavam a cultura. E ao mesmo tempo, existiam judeus que começaram a nascer aqui. Ó. E a capital aqui vai ser Alexandria, a capital do Império Ptolomeu é Alexandria. Passa e volta lá pra gente. Então, a capital é Alexandria. Aqui vai começar a construção de sinagogas. Esse aqui sai de um modelo de sinagoga, ela sai de um modelo também que é grego. Aliás, muita coisa ela vai começar, assim, vai pegar os modelos dos gregos. Era casa política, né? A sinagoga, se não me engano. Era isso aí, era na parte grega. Parte grega era isso. Aí os judeus, eles vão fazer algo parecido, mas para as reuniões deles dos judeus. Né? Tanto que um templo judaico é erguido ali, semelhante ao que seria o templo em Jerusalém. Um templo judaico começa lá na Alexandria. E aí o que acontece? Aí começa ali, os sacerdotes da ordem de Zadok, eles começam a ter uma tradição deles começarem a ficar aqui. Eles começam a ficar aqui na parte de Alexandria. Né? Interessante, né? Isso aí. E aí também acontece a Septuaginta, porque a biblioteca de Alexandria tinha todos os livros do mundo, queria trazer o máximo, e aí eles chamam 70, Septuaginta por causa de 70, chamam 70 escritores que começam a traduzir, na verdade foram 72, né? Que traduziram para o grego, o grego koiné. Koiné era uma linguagem que era como se fosse o inglês hoje. Então hoje todo mundo fala inglês, entre aspas, mas todo mundo reconhece, consegue se falar pelo inglês. Então era o koiné nessa época. Então a gente tem a versão da Septuaginta. Isso é importante porque os cristãos, quando a gente vai começar a falar do Novo Testamento, eles não vão usar a Bíblia hebraica para falar. Eles vão falar a Bíblia, a referência que eles vão ter é da língua grega. Que Jesus falou muito Jesus usava a Septuaginta. Basicamente, Jesus usava, as partes que ele usava era a Septuaginta. Porque o que acontece? Não tem como. Uma língua, por mais que você traduza, ela vai ter algumas palavras diferentes uma da outra. Por exemplo, você pega o livro do original. Você começa na Bíblia hebraica, você vai ter lá Bereshit, Shemor, Yavraká, né? Devarim. Por que são essas palavras? Que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Mas se você for ver a tradução, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que era Bereshit? É porque a Bíblia começa assim, ó. Bereshit bara Elohim. A primeira palavra que começa era como se iniciava o livro. É assim que faziam os judeus. Shemor, porque o Êxodo começa com a palavra Shemor. Então ele começa a falar. Só que aí, é igual você ver um filme em inglês. Por exemplo, uma vez que eu lembro que era antigo, era o filme Jogos Mortais. Eu falo, cara, Jogos Mortais, mas em inglês está escrito Saul, S-A-W. Eu tô entendendo? Não, pô, Jogos Mortais, Saul? O que tem a ver? Eu falo, não, porque Saul, em inglês já era peça de quebra-cabeça. E no filme tem tudo a ver, que era peça de quebra-cabeça. Então, as línguas, elas mudam. Então, no Gênesis, para facilitar, o Gênesis significa geração, significa que foi mudar êxodo, saída. No grego, ele vai ver pelo significado, e não exatamente que nem na Bíblia hebraica. Eu botei esse exemplo, irmão, só para vocês entenderem que a língua, ela faz essa distinção, tá certo? Igualmente, você não vai ter palavras que você vai tentar encontrar no grego, no hebraico. Não vai ter algumas palavras. Algumas palavras são mais fáceis. Uma das críticas que os judeus usam bastante, que está em Isaías 7,14, que fala, eis que a virgem terá a luz, né? Aí tem aquela do Betulá e Amar, porque eles usam, fala que lá no grego está virgem mesmo. Mas quando você olha na Bíblia hebraica, não está virgem, está donzela. Só que assim, você pressupõe que toda donzela é uma virgem, mas a palavra que está lá é donzela. Fala, não está escrito virgem, está escrito donzela. Mas na Septuaginta está virgem, é exatamente virgem. Porque quando o cara usou, ele usou uma palavra para fazer semelhança com o que seria virgem, tá certo? Tá bom, irmãos? E outra coisa que é importante que a gente vai ter são o contato com os filósofos, com os epicureus e os estoicos. Alguém abre para mim a Bíblia, vai estar lá em Atos 17, versículo 18.
Então a gente vai ver de onde sai isso aqui. Ó. Por que isso aqui vai ser importante? Ó, acompanha aqui para mim. Esse aqui, Atos 17, vai falar que Paulo em Atenas, Paulo lá no mundo grego, né? Ele chega no arquipélago, ele fica chocado, né, com aquela idolatria toda, e aí algumas pessoas discutem com ele, né? Vamos ver aqui, ó, 17 e 18. Fala assim, ó. E alguns... Vocês acharam, irmãos? 17 e 18. Posso ler? Fala assim, ó. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltou com face da idolatria. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos. Grava essa palavra aí, gentios piedosos. Fica na mente de vocês, que a gente vai falar sobre isso. Também na praça todos os dias que se encontrava ali. Olha o 18. E alguns dos filósofos, o quê? Epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo que perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece um pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então repare que aparece muito tempo depois, continuam ainda os filósofos, epicureus e os estoicos. E o que eram os epicureus e os estoicos? Epicureu, né, era alguém, ele começava a falar o seguinte: ele falava que existia uma parte no universo que era indivisível, ele chamava de átomo. Que ele começou, daí vem a origem do modelo atômico que a gente tem. Só que o átomo hoje a gente sabe que ele é divisível, na verdade. Só que na época falava que tem uma estrutura que ela é indivisível. E basicamente a ideia dele era falar que o arquê é isso aqui, arquê era o princípio. Então ele vai falar que o princípio tem alguma coisa que não é sólida. Só que os deuses, ou Deus, eles não estão nem aí pra gente. Eles não se metem na nossa vida. Então, aí criou uma ideia de hedonismo, um culto ao prazer. Eu vou viver minha vida como quer, porque os deuses não estão nem aí para mim. Eles não estão nem aí para mim, para aquilo que eu faço, para aquilo que eu quero. Então eu vou viver minha vida. Muitos daqui vieram nessa ideia do culto ao prazer, porque era aproveitar, certo? Isso aí ele falava que era o arquê, era o princípio. Ou seja, eu não preciso me frustrar, me preocupar com a vida. Eu tenho que aproveitar essa vida. E a ideia de Deus para eles aqui era um Deus ligado ao entoísmo, ou seja, entonismo, que era assim, era algo que tivesse universal, tipo assim, na natureza, Deus está presente em qualquer canto, mas não tem relacionamento com o homem. Já os estoicos, eles falavam outra palavra principal, era o logos. Eles falavam que existia, o que era o logos? Eles falavam para o grego, o logos, repara que isso aqui é antes do evangelho de João, por isso que eu estou falando, batendo isso aqui com vocês, porque o logos era aquilo que era racional, ou seja, tudo tinha uma razão. Eles começaram a falar, não, cara, aqui ó, matemática dá certinho. Eles começaram a ver, olha, os cálculos, você pegar a pirâmide e você fazer uma semelhança ali de triângulo, você sai, acha a altura, a razão e a proporção. Então tudo na natureza tem uma marca, tem um registro, tem algo, tem um logos. E eles procuravam querer saber o que era o logos. E eles falavam que no homem existia algo que vinha do logos, que eles chamavam de alma, psique. Essa alma, agora, é isso que eu quero que você mostre. Essa alma, embora seja algo helênico, não é a mesma alma da mesma forma que a gente fala na Bíblia. E isso os filósofos vão ter o tempo todo. Por que isso? Porque para eles, a alma independia dos deuses. A alma era imortal, independente de cada um. Platão falava muito isso. A ideia do Platão é que a tua alma não morre, mas independe de qualquer um. Você não depende de Deus para estar, a tua alma é divina, entendeu? A nossa alma seria uma forma de Deus. E a gente iria chegar a um nível de perfeição. É isso que os mormons, né? Isso, é isso, mais ou menos, só que os só que para eles independia. Então, quando, por exemplo, por isso que eu falei, quando o Justino, uma vez que tu falou o negócio do Justino, quando ele falava que essa alma pode morrer, ele estava falando em relação a Platão. Porque ele falava que essa alma sem Deus, ela está morta. É isso que o Justino ele fala no livro dele. Mas não que ele não defenda da alma. Por isso que o livro dele é interessante, que ele vai falar, ele usa da filosofia bastante lá na frente, mas ele vai falar isso. Você entendeu? Então, essa alma, esse conceito de alma para o grego é diferente do conceito cristão. Aí você fala, você pegou emprestado alguma coisa, não vou nem entrar nisso aí ainda. Mas o que eu quero mostrar é que para os epicureus vai ter o arquê e para os estoicos o logos. Tá certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Tá aí? Alguém ficou com alguma dúvida? Se tiver alguma coisa no chat também, por favor, passa para... Aí, depois, só que aí ele permaneceu até o ano 198. Até 198, Israel estava de boa, tranquilo, estava
Só que aí, depois no ano 198, os Ptolomeus eles perdem para os Seleucidas, perdem numa guerra para os Seleucidas. Né? Só que no Seleucida, a capital é Antioquia. Olha só as cidades que aparecem no Novo Testamento. Alexandria, Antioquia, e a gente percebe... Que é muito importante, né? Sim, muito importante isso. E a gente começa a perceber que essas cidades, são que aparecem bastante, elas têm essa importância justamente porque elas têm essa presença helênica, tem essa presença de estudo, tem essa presença maçante do grego koiné, né? E aí o que acontece? Antioquia é a capital. Os Seleucidas, eles começam naquele império, ali também nesse contexto surge Roma também. Roma ainda é república. E aí o Império Seleucida ele começa a querer crescer o olho, quer invadir em cima de Roma. O que acontece? No ano 188 eles perdem a guerra de uma parte de Roma e eles têm que indenizar o Império Romano. O que acontece? Quando o governo perde dinheiro, quem é que paga o pato? O povo. Exatamente. Aí o Império Seleucida começou a apertar quem? Todo mundo, principalmente os judeus, principalmente Jerusalém. E começa a apertar. Só que ele percebe, aí o Império Seleucida ele começa a perceber que eles têm uma pequena diferença entre todos os outros povos. O judeu tem aquela coisa nacionalista. Ele não aceita muito ser dominado, né, principalmente na parte financeira, na parte capital, na parte que tem que trabalhar. Aí os impérios começam a falar, vamos apertar mais, vamos apertar. Aí acontece, esse cara aqui ó, vai poder, Antíoco IV. Antíoco IV ele chega em 175 no poder. Esse cara aqui ele é considerado o anticristo do Antigo Testamento. E é engraçado que até os críticos no livro de Daniel, eles falam que quando ele fala da assolação, da abominação assoladora, ele está falando desse cara aqui, esse livro seria posterior. Mas ele, o que acontece? Ele é chamado de Epifânio. O que era Epifânio? Ele seria a imagem de Zeus na Terra. Ele seria a personificação de Zeus. Então, o que ele falasse, estava certo. Tá certo? Então ele começa a querer, não, vamos helenizar tudo. Vamos helenizar tudo. Então ele começa a construir em cima dos judeus, ele começa a trazer eles para fazer parte de esportes. Aí daí surge, primeiro, por exemplo, esse nome ginásio, que a gente é acostumado, ele é um nome grego. Ginásio era onde os homens, literalmente faziam aquela luta greco-romana, mas eles faziam seminu, vamos dizer assim. Era a parte que eles ficavam ali como a luta greco-romana. Só que isso aí, pro judeu ver isso aí, não era assim, não era da cultura. E eles começam a querer aculturar, falam, não, judeu, vamos helenizar. Aí o Antíoco IV, Epifânio, que é o Epifânio IV que ele fala, ele pega o templo, que já estava construído aqui, e ele oferece a Zeus. Ele fala, ó, esse templo aqui não é só mais para esse, é para todos os povos. Ele quer que todos os povos passem ali. E ele pega um pedaço de porco e joga no altar. O porco é o animal mais impuro, né, para o judeu, e joga para o altar. E aí, o que acontece? Aí isso vira a abominação assoladora, principalmente nesse ano aqui, ó, 167, 164. Aí o que surge? Surge um homem chamado Matatias, exatamente, dos Macabeus. Matatias, ele começa a falar que assim, ó, ele chama o Matatias para fazer um sacrifício, e ele fala, eu não vou oferecer. Aí ó, fica consternado, aí vem o outro, vai querer oferecer. Quando o outro tenta, ele vai lá e mata a espada. E foge. Aí foge Matatias com seus 5 filhos, os Macabeus. E aí vai ter uma origem, uma guerrilha em Israel. Começa mais ou menos aqui, 170, eles começam a fugir e eles começam a operar em guerrilha. Ou seja, é o Império Seleucida contra uma guerrilha de pessoas que começaram a juntar. Irmãos, nesse contexto aqui é que aparecem os fariseus e os saduceus. Eles vêm dos Hassidim. Eles vêm e começam. Aí começam que são pessoas nacionalistas que querem apoiar tanto Matatias, apoiar aquela causa, e de fato, a gente fala que assim, porque nesse período não tinha como eles ganharem do exército do Império Seleucida, mas mesmo assim, os 5 começam a fazer várias guerrilhas, e em 3 anos, por isso que a gente fala, em 3 anos, que é mais ou menos aquele, quanto tempo durará? 3 anos? Nesses 3 anos, eles retomam o templo, pegam, edificam, tiram todo, eles ganham literalmente, o Império Seleucida sai, o Antíoco IV aproxima porque eles começam a fazer várias guerrilhas para sair e eles reconstroem aquele templo e oferecem novamente para Deus. E aí eles começam isso, e aí, claro, aqui vai continuar a batalha, passa aí para mim, por favor. Aí vai continuar a batalha, né?
Isso vai continuar até o ano 142. O último homem deles, que é Simão, o último filho deles vivo, de Matatias, ele é chamado Macabeu, porque é martelo, né? Ele dá a independência nacional. Aqui, no ano 142, Israel, quando fala Israel, é Judá, tá? Lembra ali que eram os judeus e tal, eles ficam livres no Império Seleucida. Então eles ganham uma independência. E a partir dali eles começam a se reconstruir. E aí eles chamam, o Matatias quer chamar de novo os sacerdotes da Ordem de Zadaquias, só que eles estão lá em Alexandria e eles não voltam. E aí quem é que vai ser? E aí começa a ter, exatamente, aí vai começar a ter até a dinastia dos Asmoneus. Ou seja, um filho do Simão, filho deles, vai continuar sendo sacerdote. Vão começar dentro dessa forma. Então eles vão começar no ano 142 dessa forma. Então, nesse período que eles estão independentes, eles têm muita crítica à helenização. Aí esse grupo dos fariseus e saduceus que juntaram, né, eles têm um embate diferente um do outro. Os fariseus eram mais próximos ao povo, eram mais populares. Já os fariseus, os saduceus, eles eram mais distantes, eles eram mais próximos ao governo. Exatamente, eles eram mais políticos. E também outra diferença, eram partidos políticos. E outra diferença dessa é que para o fariseu, ele aceita não só a Torá, ou seja, não só Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, não só isso como palavra de Deus. O fariseu aceita os profetas, aceita os escritos, os salmos, aceita isso como palavra de Deus. Já os saduceus não. Por quê? Exatamente. Porque a crítica deles para a helenização era tão forte que eles não queriam ouvir falar nada que era helênico. Nada que era helênico. Então tudo isso aí que é ressurreição dos mortos, alma imortal, tudo isso é cultura dos outros. Então, para eles só vão aceitar como palavra de Deus só os 5 primeiros livros da Bíblia, tá certo? Já os fariseus não. E os fariseus, outra característica, é que eles têm uma cultura muito baseado no que a gente vai com os midrashes e com os... fugiu só o nome só. Sem ser o Tanakh. Tanakh, Midrash e tem que é a tradição oral, que é a Bíblia. Não, que tem a tradição oral deles, que eles começam a escrever, isso aqui é uma interpretação, que são várias interpretações, Talmud, lembrei, era o Talmud que era uma interpretação da lei. Então eles faziam a mais, tipo assim, está escrito assim, não, mas no Talmud está escrito que além de você fazer, você tem que lavar a mão, uma das críticas que Jesus fazia. Onde estava que podia andar 1 quilômetro só? Isso mesmo. Que seria ali a ordem, mais da que a lei falava, né? Já o saduceu já não tinha tanto isso. Só que para os saduceus só valia aquilo ali. Eles eram tanto materialistas. Já os saduceus iriam mais, tá? E aí começa esse período de helenização, até que em 63, eles têm uma briga entre dois filhos aqui da ordem da descendência de Simeão, um que era sacerdote, outra coisa, briga de irmão, briga bobinho. Imagina que o Biracil começaram a brigar, não, eu que você. Começaram a brigar, aí o general romano falou, não, irmão, não vamos brigar, peraí que eu vou ajudar vocês. Eu vou ajudar vocês, beleza, sai vocês dois, eu que vou tomar conta agora disso aqui. E aí Roma, no ano 63, eu estou resumindo, tá, o que aconteceu, mas no ano 63 a.C., Roma começa a dominar a Judéia, tá certo? E aí Roma começa aquela coisa, Romano é ótimo em quem? Política. Quem é que vai ser o... Não, vai ser da ordem de Simeão. Vai ser quem é que me agradar mais. Daí surge Herodes. Vai surgir nesse contexto aqui, porque ele era um político hábil. O Herodes tem uma série chamada Roma, que aparece lá. Parte judeu, né, também. Sim, não, ele tinha parte judeu, só que ele era muito hábil, então ele ficava na parte do Marco Antônio, queria crescer, tanto que a Judéia começou a crescer com ele. Começou a voltar algumas partes dos territórios, ele ganhou de volta um favor do Império Romano, tá certo? Só que isso fez com que crescesse também, nascesse uma outra esfera nacional, que era os zelotes. A Vera perguntou, hoje em dia eles seguem o Talmud ou a Torá? Então, hoje eles seguem os dois. Quem deu origem, quem é judeu, vem de origem dos fariseus. Os saduceus, essênios, todos eles desapareceram. E o que aconteceu hoje, quem continuou dando esse judaísmo ortodoxo, foi justamente os fariseus. Então, eles seguem o Talmud, seguem a Torá, seguem a Midrash, seguem muita tradição. Eles são muito tradicionalistas, né? Essa é a parte do judaísmo ortodoxo. Eles seguem muita tradição, tá certo? É uma outra coisa? Não. Fala alguma coisa também. Tá? Então, o general Pompeu invade Roma, né? E aí começa a fazer toda essa articulação política.
Irmãos, esse é o contexto que vai chegar o Novo Testamento para a gente. Jesus vai nascer com o Império Romano, né? Augusto César está ali, com um mundo helênico formado, ou seja, a língua, cultura helênica está toda espalhada, o grego está falado, e ao mesmo tempo Roma está dominando tudo. O que antes era de Alexandre está dominando tudo. Ou seja, todas as estradas para todos os povos. Tem aquela frase, né? Todos os caminhos levam a Roma, porque todas as estradas são ligadas. Então a gente tem estradas, tem língua, né? E tem a cultura que veio dos judeus. Isso Paulo chama de plenitude dos tempos. Ou seja, tinha tudo para o Senhor voltar. Tinha tudo para o Senhor ali naquele momento, tinha que ser naquele momento. Todas as línguas. Porque já pensou se Paulo tivesse que pregar para outro povo, vou ter que aprender uma língua aqui, agora eu vou te evangelizar. Agora eu vou... Olha quanto tempo. Para ele não. Tanto que o Novo Testamento foi escrito em quê? Em grego. Porque era uma língua que todo mundo falava, todo mundo sabia. Quem era comerciante, o cara queria se dar bem, tinha que saber o grego coelho. Tinha que entender. Então, isso, não sabe mal ele que Alexandre estava fazendo um grande favor para o Senhor, para a gente, né? Fazendo um favor. Roma, a mesma coisa. Canal Teopraxia, denunciando heresia, evangelho falecido, que de Cristo se esqueceu e o substituiu por dinheiro no altar. Show com luzes pra impressionar, quem da Bíblia se afastou e a porta estreita trancou. Trocaram a verdade pela mentira, o arrependimento pela exaltação. Trocaram o choro pelo aplauso, o evangelho pela emoção.